tuas mãos sem descansar, pois a resposta vem dele. Pois tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Se você tiver uma Bíblia em qualquer formato, pode abri-la. Primeiramente em João 4, um texto que eu imagino você conheça, mas ele servirá para a nossa edificação hoje à noite. João capítulo 4, nós iniciaremos no verso 5 e hoje continuaremos o que já estudamos um pouco pela manhã. Falaremos sobre a religiosidade com suas regras, seus conceitos, muitas vezes excedendo a própria experiência com Deus e dificultando o nosso relacionamento com Jesus. Vamos ao texto. É um texto longo, nós vamos ler 19 versos, então acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: assim chegou Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, me pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Mas ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Texto maravilhoso. Um encontro entre Jesus e uma mulher. E hoje à noite essa mulher vai representar para nós toda a estrutura religiosa. E quando estamos pensando em estrutura religiosa, não estamos pensando diretamente em uma igreja, mas nós estamos pensando em tudo aquilo que diz respeito à nossa religiosidade, pensamentos, costumes, tradição, ideias, regras, enfim, essa mulher vai representar para nós hoje à noite todo esse elemento religioso que nós conhecemos tão bem. Todos nós aqui, sem exceção, já sofremos por algum tipo de burocracia ou por algum tipo de excesso de regras na vida. Você já sofreu, eu já sofri. Você precisava de um documento e então você foi a um órgão público. E primeiro você retirou uma senha, ou então fez um cadastro pela internet. Depois você procurou uma lista de documentos que precisaria levar para esse órgão público. Lá chegando, você aguardou ser chamado, você entregou todos os documentos e de repente você passou pelo que eu particularmente passei. Faltava uma coisinha, um documento. Aí volto para casa, me cadastro de novo, ou então volto e tiro uma outra senha. Agora chego lá com todos os documentos. E então a atendente diz: meu senhor, está faltando mais alguma coisa. Eu confiro na lista, está tudo aqui. Não, eu esqueci de dizer para o senhor que tem uma outra coisa que não está na lista, mas que o senhor precisaria trazer. Você já passou por isso? A isso chamamos burocracia. Uma série de elementos necessários para você chegar à conclusão de um processo. E em grande parte das vezes, alguns desses documentos ou algumas dessas exigências são aparentemente desnecessárias. Elas não fazem sentido. Elas talvez já sejam obsoletas. A palavra burocracia, nascida lá no século XVIII na França, ela identifica exatamente esse excesso de regras, esse excesso de normas. E, infelizmente, na religiosidade, não só do brasileiro, mas de todos os povos, há uma espécie de burocracia. Nós fomos com o tempo acrescentando costumes, acrescentando normas, acrescentando regras, acrescentando conceitos, acrescentando tradição. E de repente o relacionamento com Deus começou a se tornar muito difícil. Difícil não por causa de Deus, nem por nossa causa, mas por causa da religiosidade. Nós tínhamos que fazer tantas coisas, nós tínhamos que observar tantos elementos,
Alguns deles nós nem entendíamos por que existiam. E no final de contas nós percebemos que a religião, em alguns casos, é o primeiro impedimento para as pessoas se relacionarem com Deus. Pelo menos foi para essa mulher. E nós vamos agora olhar para ela e tentar entendê-la e ao mesmo tempo entender o que Jesus tem a nos ensinar. A primeira coisa que nós vemos na experiência dessa mulher é que ela está frente a frente com Jesus, mas não consegue enxergar Jesus. A religião cegara aquela mulher. Ela está frente a frente com o Messias, mas ela não consegue perceber que é o Messias. Ela está conversando com o Filho de Deus, mas ela não consegue perceber que se trata do Filho de Deus. De onde vem essa cegueira? De onde vem a incapacidade de perceber o Filho de Deus à sua frente? No caso dela, veio da religiosidade. Ela era uma samaritana. E os samaritanos, eles eram muito religiosos. Apesar da sua briga com os judeus e das incompreensões entre eles, os samaritanos tinham uma religiosidade invejável. Eles valorizavam muito a ética. Eles tinham um conceito de adoração muito bem firmado. E aquela mulher, ela começa a conversar com Jesus. Mas como Jesus não fazia parte da sua religiosidade, ela não consegue entender que à sua frente está o Filho de Deus. Isso já aconteceu com você? Em algum momento da sua vida, um conceito ou uma tradição religiosa te fez, quem sabe, se afastar do próprio Filho de Deus? Conhece alguém muito religioso, mas que não tem um relacionamento pessoal com Jesus? Talvez você tenha algum familiar que foi criado dentro de uma igreja, mas que nitidamente não tem um relacionamento com Deus. A religião, para muita gente, se tornou em um obstáculo. E se por um acaso você se transformou num homem ou numa mulher que, apesar de religioso, não tem um relacionamento com Deus, eu gostaria em primeiro lugar de te dizer que o mais importante em toda religiosidade é que você se relacione pessoalmente com Deus. O mais importante não é o que você vai fazer, mas é o tipo de relacionamento que você terá com o Senhor Jesus. Vamos agora ao texto e nós tentaremos enxergar no texto os elementos que levaram aquela mulher a ficar cega em relação a Jesus. Primeiro elemento, tradição. A tradição para aquela mulher era maior do que a experiência que ela tinha com Jesus. Olha o que diz o texto. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Já era meio-dia, diz o texto. E Jesus está ali, sentado num poço. Vem a mulher. Jesus pede água para a mulher, ele começa uma conversa com a mulher. E é interessante que uma das grandes diferenças da religiosidade e de um relacionamento com Deus é que a religiosidade se baseia em regras, enquanto o relacionamento se baseia em uma
conversa, em um diálogo, em uma experiência entre um Deus que te ama e você, que clama, conversa, pergunta e ouve a Deus através da palavra e pelo Espírito. Eles começam a conversar e então Jesus oferece água viva. E a mulher, curiosamente, mesmo estando diante de Jesus, sabe de quem aquela mulher lembra? De Jacó. Que coisa! Ela está diante do Messias. O Messias está oferecendo a ela água viva. Mas o que vem à sua mente é a figura de um outro personagem, Jacó. E o que vem à sua mente também é o poder daquele personagem, que há muitos anos atrás construíra aquele poço. A religiosidade para aquela mulher se transformou em um obstáculo. Ela não consegue experimentar a presença de Jesus. Jesus oferecendo água viva e ela lembrando de Jacó. Jesus oferecendo algo impressionante, abençoador, uma experiência nova de vida, mas ela presa a Jacó, presa a um poço. Em vez de aproveitar a presença de Jesus e a água viva, ela se contenta com um poço, com um personagem que não existe mais. A tradição para muita gente é maior do que a experiência com Jesus. Muitas pessoas estão tão presas à tradição que elas ignoram uma experiência pessoal com Jesus. Há pessoas, aliás, que nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Elas conhecem bem assuntos relacionados ao poço, à tradição. Quem sabe conhecem aquilo que foi construído na religiosidade desde os seus antepassados. Elas conhecem hinos, elas conhecem textos, elas conhecem lugares, elas conhecem mensagens, elas conhecem ensinos, elas conhecem uma cultura religiosa, mas elas não conhecem o Filho de Deus. Elas cantam sobre Jesus, mas não sabem quem Ele é. Elas leem sobre Jesus, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Ele. Elas conhecem a tradição religiosa, mas elas não conhecem o Filho de Deus. Você é um desses? Conhece tudo sobre a tradição religiosa. Seria capaz aqui de discursar sobre elementos da tradição religiosa. Porém, seria incapaz de dizer o que Jesus Cristo de fato é para você. Você consegue discursar a si mesmo agora sobre a importância de Jesus? Quem Ele é? O quanto Ele é importante para você? Que experiência pessoal você tem com Jesus? Conseguiria falar da sua experiência de perdão recebida através de um relacionamento com Jesus? Conseguiria falar hoje sobre a experiência do conforto, do ânimo, a experiência da salvação, a experiência daquele cuidado tão genuíno que nos motiva tanto a acordarmos de manhã dizendo: Jesus cuida de mim, Ele me ama e eu vou encarar mais um dia com a graça dEle. A tradição para aquela mulher foi muito maior do que a experiência que ela poderia ter com Jesus. Mas vamos adiante.
E um segundo elemento da religiosidade daquela mulher, e que poderíamos compreender como essa burocracia religiosa, foi a fuga da realidade, escondida atrás de anseios religiosos. Vamos ao texto. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, um relacionamento com Deus diz respeito à realidade da nossa vida. O relacionamento com Deus não é algo cultural. O relacionamento com Deus não é uma farsa, não é um teatro. Relacionamento com Deus é vida, é verdade. E naquele momento Jesus, ele toca num ponto difícil na verdade daquela mulher, a sua vida familiar. Ela vinha de 5 experiências difíceis. 5 experiências que na sua cultura, que não era nem um pouco parecida com a nossa pós-moderna, na sua cultura, 5 casamentos falidos eram uma vergonha total. É exatamente sobre esse assunto que Jesus começa a conversar com aquela mulher. Se ela era branquinha, como alguns de nós, deve ter ficado corada. Se ela era envergonhada, tímida, por certo, ela tentou esconder-se. Porque esse é um tipo de assunto que nós não gostamos de conversar. Há fatos da nossa vida que são vergonhosos. Já estão no passado, já foram perdoados, mas nós não gostamos de conversar. É a nossa verdade mais dolorida. Max Lucado, em um de seus livros, diz que nós temos verdades que, ao serem lembradas, nos trazem a dor como de um soco. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu com aquela mulher. Doeu. Quando Jesus começou a falar sobre uma realidade de vida. E o que ela fez então? Ela fugiu da realidade. E ela se escondeu atrás do quê? Da religiosidade. Porque, irmãos, a religiosidade é boa para escondermos algumas verdades que precisam ser consertadas. É muito mais fácil, cômodo e tranquilo nós, por exemplo, cantarmos do que diante do Senhor Jesus confessarmos os nossos pecados. É muito melhor ouvirmos uma pregação e vibrarmos com as palavras do pregador do que consertarmos algo que há anos se manifesta como uma fraqueza da nossa carne. Na religiosidade, muitas pessoas estão escondidas. Elas seguem uma tradição religiosa. Elas fazem o que os bons religiosos fazem. Elas acrescentam à agenda elementos religiosos, mas elas não confessam seus pecados e os abandonam. Elas não vivem de uma forma que honre ao Senhor Jesus. Elas transformam a religião numa brincadeira de esconde-esconde, em vez de encararem a sua realidade e mudarem de vida, tendo uma experiência com Jesus. Elas preferem apenas serem religiosas.
Você conhece alguém que é um bom religioso, mas é um péssimo cristão? Talvez. Você conhece alguém que canta, quem sabe hinos, cânticos, uma pessoa que conhece versos decorados, uma pessoa ativa na sua religiosidade, mas ao mesmo tempo vazia no seu relacionamento com Deus? Conhece alguém assim? Esse é o retrato daquela mulher. Ela foge da realidade, porque a realidade lhe incomoda. Mas quero dizer a você que você não precisa fugir da sua realidade, seja ela qual for. Se a sua realidade te envergonha, ainda assim você deve encará-la. E encará-la como? Encará-la como aquela mulher poderia ter encarado. Diante de Jesus, ela poderia ter dito: Senhor Jesus, infelizmente a minha experiência familiar é uma tragédia terrível. Olha, eu não posso buscar meu marido. Eu posso buscar o homem com quem eu vivo. Meu marido não, ele não é meu marido. Mas como o Senhor tocou no assunto, eu gostaria muito de resolver isso. Eu gostaria muito de acertar a minha vida. Você pode acertar a sua vida com Jesus. Você não precisa fugir, não precisa se esconder. Pare de se esconder. Encare a experiência pior que você tiver, mas encare diante de Jesus. E diga: Jesus, a verdade é essa, e eu não vou esconder não. Eu não vou me esconder atrás de uma fachada de religioso. Eu não vou me esconder atrás de qualquer elemento da tradição. Eu quero declaradamente dizer que a minha verdade é essa, mas eu peço, mude a minha vida, transforme a minha vida. Vamos ao texto novamente, vamos agora encontrar um terceiro elemento dessa religiosidade daquela mulher, e que talvez seja a sua. Aquela mulher estava mais disposta a nutrir uma controvérsia religiosa do que a entregar sua vida a Jesus. Veja o texto. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Que coisa! Jesus está diante daquela mulher. Ela tem a oportunidade de mudar de vida. Ela tem a oportunidade de aceitar essa água viva que é o próprio Cristo, transformando-a. Mas quando Jesus começa, como vimos nos versos anteriores, a chegar bem perto da realidade de vida daquela mulher, o que ela faz? Ela foge. E foge de um modo religiosamente correto. Os judeus criam que Jerusalém, que está edificada sobre montes, era um lugar sagrado, lugar onde Deus escolhera para a edificação do templo. Os samaritanos achavam que o Monte Gerizim era um lugar santo, sagrado. Havia uma controvérsia sobre isso. Os judeus peregrinavam para Jerusalém. Os samaritanos peregrinavam para o Monte Gerizim. Quando a coisa começou a ficar delicada para aquela mulher, ela lança uma controvérsia. Porque nas controvérsias, nós fugimos de uma série de verdades.
Nas controvérsias, nós levantamos assuntos que às vezes não vão resolver nada em relação à nossa vida pessoal, porém nos dão a impressão de que estamos naquele momento vivenciando algo tremendamente espiritual. Aquela mulher toca no ponto difícil. Aliás, Jesus toca no ponto difícil daquela mulher. E em vez dela aproveitar e abrir o coração e entregar-se a Jesus, ela resolve discutir sobre o lugar da adoração. E essa é uma boa discussão. Adoração. Como adorar? Onde adorar? Ritmo, jeito? Seria uma controvérsia até contemporânea para nós. O Senhor Jesus não entra pelo caminho da controvérsia daquela mulher. E ele então vai dizer: mulher, tem algo muito importante que você está desprezando. Você está desprezando a minha pessoa. Você está desprezando uma experiência genuína comigo. Pare com essas controvérsias e olhe para mim. Há muitos anos atrás, eu estava tentando evangelizar um barbeiro, lá perto da casa do meu pai. Todo barbeiro gosta de conversar, pelo menos os que eu conheço, todos gostam de conversar. E eu queria evangelizá-lo, já ia lá há algum tempo, então nós começávamos a conversar e eu sempre tocava em algum assunto relacionado à fé, a Deus. E um dia, nem sei se a Nívia estava lá comigo aquele dia, nós começamos a conversar mais profundamente. E eu pensando comigo, hoje eu vou conseguir tocar assim no âmago, no íntimo desse homem. Hoje eu vou conseguir ganhar esse homem para Jesus. Irmãos, quando já estava no momento, já tinha falado sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, só faltava fazer o apelo. Ele disse: pastor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Falei: agora. Ele vai perguntar como eu vou ser salvo. Eu pensando, e ele me pergunta: pastor, com quantos anos morreu Matusalém? Irmãos, foi um banho de água gelada. E de Matusalém veio Abraão e ele começou a fazer perguntas: onde nasceu, onde morreu, quantos anos viveu. E eu queria voltar para Jesus, mas a verdade foi que o cabelo já tinha sido cortado e tudo mais. E a grande preocupação dele era saber com quantos anos morreu Matusalém. Claro. Porque a idade de Matusalém é uma controvérsia. Como quantas outras nós temos, na Bíblia e fora dela. Falar sobre Jesus é algo muito mais direto, é algo muito mais relevante, é algo muito mais difícil de encarar. E aquela mulher, quando percebe que a sua religiosidade está sendo colocada em xeque, então ela levanta uma controvérsia. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que se você tem se escondido atrás de controvérsias religiosas, Jesus Cristo não está nem aí para esse tipo de controvérsia. Jesus tem preocupações singulares sobre a sua vida, e não sobre temas que não vão levar você para o céu. Jesus está preocupado com a sua vida, em transformar você, e não apenas em satisfazer curiosidades relacionadas a um tema difícil da Bíblia. Eu conheço pessoas que poderiam vir aqui discursar, por exemplo, sobre milenismo, um tema difícil. Poderiam falar sobre correntes teológicas sobre a vinda de Jesus, mas não poderiam falar sobre a sua experiência pessoal como o Senhor Jesus. Controvérsias não salvam, não fazem ninguém crescer na fé. Aquela mulher preferiu a controvérsia
do que entregar-se ao Senhor Jesus. Do que dizer, Senhor, eu entendi que eu estou diante do Messias e eu te quero na minha vida, eu quero ser transformada por ti. Querido, uma experiência genuína com Jesus, ela vai muito além da religiosidade, ela vai muito além da tradição, ela vai muito além de regrinhas, de conceitos. É um relacionamento. E agora, quero te convidar a olhar para o último trecho da nossa leitura inicial. Jesus continua conversando e ele diz agora, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Qual é o final da história? O texto ainda continua. Aquela mulher, ela vai sair ali do poço e ela vai para a cidade. E ela vai dizer que conheceu um homem chamado Jesus, que lhe ofereceu água viva e que era profeta. É isso que ela vai dizer sobre Jesus. Não sabemos se a vida daquela mulher foi transformada por Jesus. Mas o que nós sabemos é que Jesus queria transformar a vida daquela mulher. Porque é isso que Jesus faz de melhor. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus tomou para si toda a autoridade em matéria de transformação de vida, em matéria de salvação, de perdão, de graça. Jesus tem todo o poder para mudar vidas. E a religiosidade, mesmo com toda a sua tradição, não pode se comparar à grandeza de um relacionamento com Jesus. Eu não sei se você está mais preso à religiosidade do que ao próprio Cristo. Eu não sei se você valoriza mais uma tradição do que um relacionamento com Jesus. Mas eu quero te dizer hoje à noite que Jesus valoriza mais um relacionamento pessoal com Deus do que qualquer outra coisa na face da terra. Sabe por quê? No texto que acabamos de ler, agorinha por último, Jesus disse que o Pai está procurando que tipo de pessoas? Verdadeiros adoradores. Que o adorem como? Em espírito. Na experiência do ser, no âmago, no interno, aqui dentro. Não há estrutura religiosa. Aqui dentro não há tradição religiosa. Aqui dentro há uma alma carente de Deus. Aqui dentro há um ser que foi criado para ser preenchido pela graça de Deus. Por isso, se você é apenas um religioso, eu ouso dizer que você é vazio. Você não é transformado. E você ainda anseia por conhecer quem é de fato o Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher teve essa chance. Aparentemente, ela não aproveitou. Talvez sua família tenha tido essa chance. E quem sabe, não tenha aproveitado. Quem sabe um amigo seu, do trabalho, da faculdade, já teve essa chance,
não aproveitou. A questão é, e você? Você está aproveitando o privilégio de ter um relacionamento pessoal com Jesus? Você está aproveitando o privilégio de poder conversar com Deus pela oração através de Jesus? O privilégio de ser salvo, de ser perdoado, de ter uma vida nova com Jesus? Você está aproveitando disso? Encerramos com um texto que lemos hoje pela manhã, Mateus 11, 28 a 30. É um apelo feito pelo próprio Jesus. Jesus olhando para as multidões, e naquele grupo, por certo, estavam pessoas como a mulher samaritana. Ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus não é venha a religião, ou venha a tradição, é venha a mim, porque só Jesus dará sentido à sua vida. Sem Jesus, o que você canta, o que você lê, as orações que você faz, talvez sejam apenas religiosidade. Talvez as práticas que você diz serem muito importantes na sua vida cristã, elas não estejam servindo para muita coisa. Sabe por quê? Porque está faltando o primeiro passo, um relacionamento com Jesus. Talvez sendo criado dentro de uma igreja, você conhece direitinho toda a tradição, todas as regras, todo o jeito, toda a forma em que os cristãos vivem. Mas sem Jesus, isso será apenas religiosidade. É um relacionamento com Jesus que todos nós aqui precisamos. Por isso, por alguns instantes eu gostaria que você ouvisse esse convite de Jesus. Venha a mim. Venha a mim, a Jesus. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, porque é Jesus e não a religião, não a tradição, não qualquer regra que poderá libertar e salvar você. Feche seus olhos, ore. E quem sabe a semelhança daquela mulher, hoje você entrou aqui com seu coração cheio de um anseio religioso. Você tem suas posições, você tem suas ideias, você tem sua crença, você foi criado dentro de um sistema religioso, mas hoje à noite você entendeu que um sistema religioso é muito diferente de um relacionamento com Jesus. E o que você e eu precisamos mesmo, e em primeiro lugar, é de Jesus. O sentido na vida está em Jesus. Você poderá ser transformado por Jesus. E se você quiser isso, Jesus vai transformar você. Jesus pode salvar você, Jesus pode perdoar você, Jesus pode te trazer ânimo, esperança. É nele que nós temos fé, é nele que nós confiamos. A nossa vida está totalmente nas mãos de Jesus. Enquanto você ora, possivelmente o Espírito Santo de Deus já tem falado ao seu coração. E talvez a sua oração nessa hora seja uma oração de anseio espiritual, dizendo: Senhor Jesus, eu quero
que tu domines sobre minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Senhor. Talvez você há tempos tenha buscado uma experiência pessoal com Jesus. E você pode ter, pela fé, dizendo agora no íntimo do seu coração: Senhor Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu te aceito, eu aceito o convite que tu fizeste. Eu quero hoje ter uma experiência pessoal contigo. Você pode ter isso. E se você quiser ter isso, nós vamos orar com você. Você já está orando, mas nós podemos orar juntos. Vai ser um privilégio nós orarmos juntos. Se você hoje à noite está abrindo o seu coração a Jesus, está convidando Jesus para transformar você, para salvar você, para perdoar você. Se você está hoje querendo um relacionamento com Jesus, no lugar onde você estiver, erga uma de suas mãos, para que eu saiba por quem vou orar. Tem alguém? Lá atrás tem uma pessoa, Deus te abençoe, pode baixar. Ali tem outra, pode baixar. Deus te abençoe lá atrás, pode abaixar também. Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém? Deus te abençoe, filhinha. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus abençoe a senhora aqui na frente. Tem alguém na galeria? Tem alguém mais aqui embaixo? Nós vamos orar. E você que levantou a mão, se você puder, no lugar onde você estiver, fique de pé. E acompanhe essa oração aí no seu lugar mesmo, mas fique em pé agora. E nós vamos orar por você. Querido Deus, da mesma forma que o teu filho Jesus se aproximou daquela mulher lá em Sicar, hoje ele se aproxima de pessoas como nós, de pessoas como essas, que ergueram a sua mão, se levantaram, pessoas que entenderam que o mais importante é Jesus, pessoas que perceberam hoje à noite que é Jesus quem transforma, é Jesus quem salva, é Jesus quem perdoa, e Jesus é o centro da nossa atenção como igreja. Jesus é o centro da nossa religiosidade, Ele é o centro da nossa espiritualidade, porque sem Ele nada tem sentido. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente essas pessoas que ergueram a mão, algumas delas estão agora em pé. Pai, abençoe poderosamente, e que elas saiam desse culto cheias da esperança que vem de Jesus. Que elas saiam desse culto, ó Deus, cheias de fé, cheias de motivação, mas sobretudo saiam daqui com um relacionamento pessoal com Jesus, e que esse relacionamento ele dê sentido ao que elas cantam, aos textos que elas leem, às orações que elas fazem e à vida religiosa que elas nutrem. E a nós outros pedimos, Pai, que um relacionamento com Jesus seja também o nosso maior anseio, seja a nossa maior busca. Que nunca, Pai, nos escondamos atrás de qualquer tradição religiosa, mas que todo dia, na sinceridade do nosso coração, nos apresentemos a Ti, e que pela graça e no nome de Jesus, nós tenhamos um relacionamento verdadeiro, genuíno, uma experiência pessoal com o Senhor, e que essa experiência nos dê a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira motivação para a vida e a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, cada um de nós aqui, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal todos nos levantarmos e nós vamos louvar o nome do Senhor nesse finalzinho de culto, declarando
que é pela fé que nós podemos ter um relacionamento com Deus. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que Jesus se torna o centro e Senhor da nossa vida e história. Enquanto estivermos cantando, nós vamos também dedicar a Deus nossos dízimos e ofertas, cultuar ao Senhor como os nossos bens e declarar a nossa confiança no Deus a quem servimos. Vamos louvar.